Pai do Senhor, você que está nos ouvindo na nossa no podcast EBD em Síntese. Nós iremos tratar a lição de número 10, da data do dia 9 de março do ano de 2025, que tem como tema: o pecado corrompeu a natureza humana. O textuário diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está na carta de Paulo aos crentes da cidade de Roma, capítulo número 3, o versículo 23. E a verdade prática, que diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. E a leitura em classe se encontra em dois textos: em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o 14, tratando da nossa leitura em classe. Quem está comigo hoje é a nossa professora Eliana. Deus abençoe, professora, e a sua saudação aí. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, caros professores e alunos. Louvamos a Deus por mais esse podcast, né, trazendo um assunto tão importante, que é a corrupção do gênero humano, né? O pecado corrompeu a natureza humana. É verdade. Maravilha. Nós iremos começar no tópico 1, falando sobre o autor do pecado. Há dúvidas em relação aos nossos alunos e professores, aonde surgiu o pecado, né? Qual foi o primeiro pontapé do pecado? E o escritor, o pastor Ezequias, faz questão de nos mostrar que o autor do pecado, né, quem deu o pontapé inicial, foi o diabo. Não é isso, professora? É, verdade. A Então, Bíblia ela vai mostrar que, tanto no livro de Ezequiel, quanto no livro de Isaías, mostra exatamente onde nasceu o pecado. Nasce no coração de um querubim ungido, né? Por isso. causa da vaidade e do orgulho dele de querer ser semelhante ao Altíssimo. Bem, Apenas assim, o texto aqui, pode falar. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 a 15, algumas citações que dá a evidência da soberba e do orgulho desse querubim ungido, né? A Bíblia diz que ele era originalmente o querubim ungido perfeito em sabedoria e formosura. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Quando Só eu por... falo, professora Sim, Eliana, pode falar. quando eu falo sobre o diabo, né, nos cultos, principalmente no culto de doutrina, né, que eu faço aquela questão de introduzir quem era o diabo, eu gosto sempre de usar uma ideia, né, que eu tive. A gente, se chegasse no céu, se Deus desse a oportunidade de chegar no céu, e mostrasse assim, diga um exemplo criador, Deus Todo-Poderoso, de um personagem, de uma figura, de uma foto do seu reinado tão bonito. Olhava-se para Lúcifer, que o texto bem claro, né? Ele era perfeito nos seus caminhos, caminhava Isso. no meio das pedras, era o querubim ungido, formosura, tudo isso. Ezequiel mostra características do diabo. Pode continuar, professor. Exatamente. E se alguém quisesse saber, assim, um padrão de beleza, de Isso. formosura e de conhecimento, ele era o referencial, era o padrão, né? A foto Já perfeita. Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14, eu acho muito importante isso aqui. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem que o pecado de orgulho, né? A soberba de querer ser uma criatura, um ser angelical criado por Deus, querer ser igual a Deus. Então, é exatamente no coração. A Bíblia registra que aí se originou o pecado, no coração de Satanás. Professor, o sentimento, falando, a gente vai lembrando alguns textos, né? Mas uma frase que eu tenho comigo: o sentimento que nos deixa mais parecido com o diabo é o orgulho. Orgulho, E né? foi onde ele deu o pontapé inicial, né? O tiro certo para a sua queda. O orgulho, ele não se satisfez com aquilo que ele era, com aquilo que Deus tinha feito dele, né? Com a figura. Ele queria ser mais. Por isso que subiu ao seu coração.
eu desejo, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, colocarei o meu trono ao lado dele, né? Serei adorado como ele, glorificado como ele. Ele não se satisfez. Isso é um perigo enorme quando a gente não se satisfaz com aquilo que Deus quer que a gente seja, né? Deus deu assim, mas eu É. quero mais, eu quero mais. Então esse orgulho vai subindo, essa arrogância, essa prepotência, a soberba. E a soberba precede a queda. Provérbios, né? Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína e a É, altivez de espírito precede a queda. é Quando ele pecou, houve o quê? A ruptura, ruptura, a quebra da comunhão com Deus. Então, é desobediência. Isso aí a gente denomina pecado, né? pecado. Então, a origem foi. E é interessante que o pecado que ele cometeu, que foi o pecado de querer ser semelhante ao Altíssimo, é exatamente a mesma tentação que ele faz no Éden, Não né? é. No O Éden. homem pecou no mesmo desejo de Lúcifer. Que a É, tentação era, no dia que tu comeres, isso, serás semelhante ao Altíssimo, conhecedor do bem, conhecedor do mal. Será isso. semelhante. O mesmo pecado, Semelhante, igual. A igual. proposta que ele levou foi a mesma proposta que fez ele cair. Muito bem. E foi a mesma causa que o pecado entrou no mundo, né? E ele é a antiga serpente, o diabo, Satanás, tenta e ele afirma, não, como você acabou, o texto bíblico diz, né? Não, você não vai morrer, você vai ser semelhante, você vai ser igual, você vai ser Deus. E o homem caiu na tentação. E hoje não é diferente, não, né? Muitas pessoas querem ser deuses, né? Deus. Nem admitem que pecado. O pecado está relativizado e... Pois é. Essa É, questão da criação, o capítulo 1 e 2 de Gênesis é poesia. Até o próprio Deus fala com Jó, lá no livro de Jó, quando ele diz para Jó, faz a pergunta para Jó, onde é que tu estava quando eu estava criando todas as coisas? Qual era o hino que os anjos estavam cantando quando eu estava formando todas as coisas? Ou seja, o capítulo 1 e 2 existe ali a criação de Deus, né, a teoria do criacionismo, que é a que nós acreditamos que Deus forma todas as coisas, cria todas as coisas, do nada ele faz existir todas as coisas, usando a palavra do seu poder, os verbos de ação, haja, faça, aconteça, né, produza. Tudo isso Deus vai colocando no seu devido lugar, separação entre uhum, terra, céu, entre mar e terra, limites. E os anjos vão cantando, conforme está registrado lá em Jó, cantando, agradecendo a Deus, porque Deus estava formando todas as coisas. Porém, por último, veio a cereja do bolo, que é o homem. o homem, é, Para as coisas, Deus utiliza a expressão haja, faça e aconteça. Para o homem, Deus utiliza a trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem passamos, e semelhança. passamos. E Deus desce sobre a terra, Deus forma o boneco de barro, que é de onde vem a expressão Adam, ou seja, vermelho do barro, e formando isso, tá lá o homem, Deus sopra. Deus não fez isso com os animais. É, Deus não fez isso. Isso é muito bonito de se ouvir, né, não, professor? Deus é, não fez isso com os anjos. Talvez não, com certeza é uma raiva do diabo essa, porque Deus ficou face a face com o homem, com o boneco e soprou na sua narina. De dentro de Deus há uma expressão chamada ruach, né? De dentro de Deus para dentro do homem. E esse sopro dá sou, capacidades ao ser humano, que é, só o ser humano tem. O ser humano tem capacidade social, o animal ele tem instinto, o ser humano ele consegue habitar em sociedade. verdade, O ser humano tem relacionamentos, né? O animal não tem isso. O ser verdade. humano ele consegue se relacionar com alguém diferente, mas compatível, homem com mulher, mulher com homem. Deus fez isso, Deus deu essas capacidades na, no, na criação. De que se queixar? A mesma coisa do diabo. De que Adão tinha de se queixar? É, verdade. Absolutamente de nada. É. E E veio, no então, momento, o que chamamos da proposta, quando os olhos foram abertos, né, professor? Pode falar. é, quando os olhos foram abertos, no momento que eles comeram, os olhos foram abertos, significava dizer que houve a ruptura também imediata da comunhão com o Criador, que foi a morte espiritual, né? E aí, veja, como você está falando, o primeiro casal, ele tinha tudo.
Ele tinha uma vida plena. O homem, ele era santo, ele era perfeito, ele era puro, ele era fiel, sem pecado, sem mancha. Amava a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças e de toda a sua alma. Quer dizer, todas as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais eram supridas. Ele tinha a presença de Deus também todos os dias. Então, em essência, ele usufruiu a vida eterna, né? Porém, na hora que ele desobedece a Deus, ocorre exatamente a quebra da comunhão. Os olhos são abertos e a comunhão é quebrada. E aí a gente pode falar olhando onde nasceu o pecado, que foi Lúcifer querendo ser semelhante a Deus. Olhando no Éden, que a mesma proposta também veio para o homem cedeu a proposta, né? Transgredindo a lei de Deus. Aí o que é pecado? A transgressão da lei de Deus, né? É isso que, fechando A assim, quebra da lei, é a virada, é quebra o da erro lei. do alvo, né? Exatamente. O homem não tinha, vou só reforçar o que a senhora acabou de falar, o homem não tinha que se queixar de nada. Todos os Tinha. dias Deus descia para tomar café com o ser humano, né? Batendo na porta, tô aqui, me conta como é Oh, que foi o teu dia, né? Que Deus deu responsabilidade ao ser humano de colocar nomes nos animais, a isso. capacidade de administrar, olha só a capacidade de Administrar. administrar as É, coisas, a capacidade de viver em sociedade, capacidade de organizar um ambiente, né? Que Adão organizou o ambiente onde ele estava ali. O Éden era uma espécie de escritório dele, ele conseguiu organizar com capacidades que Deus dá. Mas, como a senhora bem falou, a ruptura, a abertura dos olhos, isso mexeu com a estrutura não só física, mas espiritual do ser humano, porque tudo espiritual. que o homem tinha, que Adão tinha, que Eva tinha, foi quebrado na cedida da tentação. É verdade. Aí o versículo diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente significa dizer que nós fomos criados com atributos que refletem, né, o caráter e a natureza de É, Deus. Nós sabemos que Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis, né? Que ele é aquilo que é exclusivo dele, que não reflete em nós. Como, por exemplo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele é autoexistente, ele é infinito, mas quando ele nos cria a sua imagem e semelhança, ele, os atributos comunicáveis são refletidos no nosso caráter. E era refletido em Adão. O pecado corrompe, mancha, não aniquila, né? Diz que o caráter de Deus não foi aniquilado. Ainda isso. há uma solução, uma restauração que é em Cristo Jesus. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, porque nas consequências do pecado, e aí eu já estou entrando até antecipadamente aí, Não, perfeito aí. nas consequências do pecado, esse homem, ele vamos dizer, essa mancha e essa desfiguração é no homem total, né? Espírito, alma e corpo. Aí, aqueles atributos de Deus em nós foram manchados. E você citou alguns aí no relacionamento de Deus com o homem. Por exemplo, no aspecto espiritual. Deus é E, espírito. Estamos falando da parte de imagem, semelhança de Deus. Então, Deus, em que o homem é semelhante? Em que o homem tem a imagem de Deus? É nesses aspectos. Por exemplo, Deus é espírito. E ele faz o ser humano com espírito, com a capacidade de se comunicar com ele, no espírito, né? Em espírito. Deus é um ser moral, outra imagem de Deus, Deus é um ser moral. Então, o ser humano foi criado com a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado, imagem de Deus, e foi corrompida. E foi corrompida. Outro aspecto racional, como você falou dos animais. Olha, eu estava pensando o seguinte, pastor. Se você botar um pedaço de carne em algum lugar, o animal vem e ele pega e não quer nem saber, né? Porque ele age por instinto. Um pedaço de carne bom, um saquinho. Mas nós somos seres racionais. A gente sabe distinguir. A gente para, não. Se eu pegar aquilo dali, pode ser de alguém, é errado. Entende? Porque somos esses seres assim. Então, Deus é um ser inteligente e deu ao ser humano a capacidade de pensar, de raciocinar.
de planejar, mas tudo isso está sendo corrompido. Foi tudo corrompido, né? E também no aspecto relacional, Pai, Filho e Espírito Santo se relaciona e o nosso Deus, ele também se relaciona com o homem, ele tem prazer, né? Então, nesses aspectos, a gente vê os atributos de Deus refletindo em nós, o seu amor, olha que grande amor, né? A sua justiça, a sua santidade. Mas o pecado distorce essa imagem, é isso que eu estou querendo chegar, ele distorce essa imagem, que foi manchada, mas não foi destruída. Aí o que é que diz? Só para fechar agora esse ponto, viu, pastor? Que eu acho lindo esse versículo. Colossenses 3:10. E vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Somente em Cristo Jesus nós somos vestidos do novo e a nossa imagem ela é restaurada, né? Glória a Deus, através de Jesus. E as É, seitas e as heresias negam, né? deixa eu só acrescentar outro detalhe importante. Deus não fez o homem para morrer. A Isso, morte, ela é consequência do pecado. Tanto a pecado morte física quanto a morte espiritual. espiritual. Ambas É, são consequências do pecado. Há essa separação, essa quebra. É tanto que quando Jesus, lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por São Lucas, quando Jesus chora, quando Jesus chora não, perdão, sente compaixão pela viúva, a viúva de Naim, né, por causa dessa separação, da dor que aquela mulher estava sentindo, da dor dessa separação. Por isso que Jesus sente compaixão, ou seja, sentindo a mesma dor que ela está sentindo. Da isso, morte, causar essa divisão, essa separação, essa quebra. Que Deus não fez o homem para morrer. A morte ela é consequência do pecado. É tanto depois do pecado, Deus diz assim: tu voltarás ao pó, porque do pó tu vieste. Né? Deus é, determinou ali os seus dias que ele vai viver e vai morrer. Isso é tudo consequência do. O pecado é um mal muito, muito, muito terrível. terrível, né? E trouxe consequência desastrosa para o homem em si, né? A sua totalidade, Isso. como eu já falando, mas também ele passou para toda a humanidade, como Romanos 5:12, né? Que é um versículo muito forte que ele explica muito direitinho a consequência do pecado. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja que tragédia. Doutrina da salvação, que é o que essa lição faz questão de falar, apenas uma linha, né, sobre doutrina da Uma salvação. linha, um aspecto. Ela é muito importante na igreja, na classe do novo convertido, na classe dos adultos, né? A gente entrar num culto de doutrina falando sobre doutrina da salvação, porque tem gente que gosta muito da porta aberta, do culto da vitória, da bênção lá do céu que o anjo desce. Mas a Verdade, doutrina da salvação, ela abre o nosso entendimento para ver quem éramos, onde estávamos, verdade. através de Cristo, o que conquistamos desde então, para que haja um esclarecimento da mente do ser humano. Né? Por isso que a doutrina da salvação a carta aos Romanos é a doutrina principal tratando sobre salvação. A senhora frisou muito bem quando disse que o capítulo 1 fala ali o diagnóstico do ser humano. Um deles, como ele se encontrava. Uhum. Indesculpável, sem desculpa, infiel nos contratos, quebrou todos os contratos com Deus, as alianças com Deus, né? Infiéis a pai. E a consequência do pecado é o capítulo 1, a partir do versículo 18, e Paulo vai diagnosticando o ser humano em Isso, todos os seus pecados, em todas as suas pecado. mazelas, em relação Verdade. trazendo consequências enormes para ele, para aquele que vem, para as próximas gerações, enfermidades. Jesus olha para alguns enfermos e diz: oh, isso aqui é para a glória de Deus, nem esse aqui pecou e nem pecou, mas existem aqueles que são consequência do pecado, que Jesus olha, vai em paz, não peque nada, para quando aconteça coisa pior. Ou seja, Pior. entender que ele É, pecou e ele teve uma consequência, né, que foi uma enfermidade. Ou seja, o pecado ele vai camuflando uma aparente alegria, mas na realidade é uma tristeza enorme e as suas consequências são terríveis. Não é isso, professor? Quer acrescentar mais alguma coisa? Professor, fica à a vontade. universalidade, né? Só dando mais uma ênfase
ajudando, contribuindo um pouco, quando Paulo ele vai falar da universalidade do pecado, como consequência, né? Ele corrompe o homem em si e também passa a todos os homens. Aí, na carta aos Romanos, no primeiro e segundo capítulo, ele vai falar sobre essa universalidade do pecado, Isso. demonstrando que tanto os gentios quanto os judeus estão debaixo da ira de Deus e necessitam da graça de Deus. Como o senhor falou, o capítulo 1, 18 a 32, ele vai falar da corrupção dos gentios. Quando chega no capítulo 2, ele vai denunciar, nesse caso, o pecado dos judeus. É interessante, para depois no 3 ele fazer uma conclusão muito linda. Eu fico achando maravilhada, eu fico maravilhada como Paulo faz uma defesa, né, da É uma salvação. teologia sistemática, católica. Sistemática, exatamente. Então, Paulo se dirige aos judeus que se consideravam justos por possuírem a lei de Moisés, e ele os confronta, dizendo que eles também são pecadores. Não era só os gentios, mas os judeus também. Diz, pois você julga os outros, mas não praticam a lei de maneira perfeita, né? Então, Paulo ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto os judeus quanto os gentios serão julgados diante de Deus. E ele conclui, aí no capítulo 3 ele vai para a conclusão de que o pecado é universal. Aí quando ele diz assim, né? Não há um justo sequer, Romanos 3 e 10. E também Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o primeiro argumento, eu acho lindo o argumento, né? Provando que ninguém escapa. O É, pecado tá na natureza humana. Basta nascer, já está no pecado, mas já é a pecador. gente consegue ver isso também claramente em alguém coloca dúvida, né? A questão das crianças, né? Sim, E a criança, 2, 3 anos, quando ela já tem aquelas atribuições, fala, jeito, andar, né? sim. Ela já consegue beliscar outra criança, né? Fazer careta para outra O criança. instintozinho. Tudo isso Entendo. aí são consequências do pecado, provando que o pecado, desde o berço, todos pecaram. Não existe, a partir de tanto tempo, então esse aqui não pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele contaminou a raça humana. Raça humana, verdade. Sentença de Deus para Adão foi muito forte. Deus olhou para Adão e disse: toda a terra está amaldiçoada por tua causa. Ou seja, Ei, esse fardo pesado que Adão levou no dia lá da queda se estendeu a toda a raça humana. A toda. terra É, está amaldiçoada por tua causa, tá. né? Porque entrou Ei, mesmo a desobediência. Adão não sim, tinha do que se queixar, não tinha do que se queixar absolutamente nada de Deus. Tinha uma esposa, tinha companheira, que era dentro do seu perfil, tinha alimento, tinha a capacidade de administrar, relacionava-se com Deus, né? Estava ali ele sendo gerente geral de tudo, então não tinha do que reclamar, está me faltando isso, está me faltando aquilo, não. Mas pela soberba, que a gente já tratou isso aqui, pelo egoísmo, pelo egoísta. desejo de ser semelhante igual a De Deus. ser mais, né? E hoje a gente vê muito isso, os seres humanos sempre buscando ser mais alguma coisa, mais do que o seu próximo, mais do que o seu semelhante. E são pequenos deuses também, né? Que se acha. Tem uma frasezinha, pastor, Pode falar. não sei se esse Morris Wendel, esse foi a pessoa que disse essa frase, muito conhecida, que diz assim: o homem peca porque é pecador. Ele não é pecador porque peca. Ou seja, esse trocadilho de palavras é uma verdade, né? O homem peca porque ele é pecador. Significa dizer que não precisa pecar para ser pecador, basta ele nascer. Ele não Basta nascer precisa ter um exemplo, ele já nasce com aquilo ali. ele é pecador. E o Salmo 51 diz assim, né? Eis que iniquidade fui formado, e Perfeito. em pecado me concebeu minha mãe. Quer Isso. dizer, a verdade prática diz, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E é uma realidade, né? Verdade. É. Perfeito. Professora, vamos entrar no tópico 3, falando sobre o pelagianismo, né? Que há quem diga. Eu vou entrar só um pouquinho na história. Tópico 2, não, tópico 2. Oi? É o 2, não, tópico 2. Tópico 2, isso mesmo. Você falou 3, eu estou só. 2, perdão. O tópico 2 Sério. falando sobre o pelagianismo.
né? Uhum. Que Pelágio viveu ali na época ali de Agostinho, 300, 400 anos ali depois de Cristo, considerado um pensador, porém esses pensamentos foram se desvirtuando das verdades bíblicas, né? E ele foi considerado herege depois de morrer, por causa dos seus seguidores que propagaram ainda mais a sua heresia. Ele fala claramente que o homem não existe o pecado universal, uma das vertentes dele não existe o pecado universal, é a questão, entre outras coisas, além do pecado universal, que Jesus não morreu pelos pecadores, isso aqui também é uma forte ideia dele, que Jesus ou não morreu ou não precisava morrer, ele desfigura a figura de Jesus. Então, Pelágio foi um dos hereges que foi registrado lá em 431 depois de Cristo. Mas me fale algumas coisas em relação à doutrina, professora, já do tópico 2. Certo. Eu separei aqui 4 pontos para explicar, assim, vamos dizer assim, de forma mais simples, fazendo os contrapontos entre a teologia pelagiana, né, Uhum. e a nossa doutrina bíblica, ou seja, essa heresia, o pelagianismo. Então, 4 pontos. Por exemplo, o pecado original, o ponto do livre-arbítrio, o ponto da graça e o ponto da salvação. Então, Perfeito. o pelagianismo, vamos falar agora do pecado original. Pecado original. O pelagianismo, ele nega o pecado original, né? Assim, para eles, os efeitos morais sobre a vida dos descendentes de Adão, ou seja, ele nega que o pecado transmitiu aos descendentes de Adão os defeitos morais, certo? Adão apenas pecou para ele mesmo, mas não foi transmissível o pecado de Adão. No caso, estamos falando do pecado original e o que diz a doutrina pelagiana. Aí a nossa doutrina, né? O pecado original corrompeu totalmente a natureza humana, Totalmente o ser humano, é né? verdade. Totalmente a natureza humana. Veja que o pelagianismo, do pecado original, diz que se o homem cometia pecado, era por influência da sociedade corrompida, não como resultado de uma vontade que estava, vamos dizer, degenerada. Eles afirmam que a alma é inocente, nasce uma alma inocente, então não traz, não herda, né? E a gente, quanto à origem do pecado, a gente diz que o pecado corrompeu, sim. A gente leu textos e corrompeu o homem em sua totalidade, desfigurando a imagem de Deus. O outro ponto é o livre-arbítrio, né? A vontade volitiva do homem. Então, o pelagianismo, eles, para eles, são totalmente livres para escolher, o homem é livre para escolher o bem sem a necessidade da graça. Quer dizer assim, os homens eles são capazes por si mesmos de resistir às tentações, levar uma vida santa. E tem uma frase de Pelágio que ele diz assim: se eu devo, eu posso. Ou seja, capacitando a si próprio no quesito vamos dizer assim, não precisar da graça de Deus. Ele é suficiente em si mesmo. Bem, então o livre-arbítrio diz que o homem é totalmente livre para escolher o bem sem a graça de Deus. Agora, a nossa doutrina vai dizer que a vontade humana ela está cativa ao pecado. O homem já é escravo do pecado. Ele nasce escravo do pecado. E ele precisa da graça de Deus. Por quê? Porque esse livre-arbítrio, a fonte dele já é fonte pecaminosa. O livre-arbítrio do homem tem a fonte pecaminosa. Porque a fonte pecaminosa, o que ele fizer está, vamos dizer assim, se direcionando para a escravidão do pecado. E precisa, sim, da graça divina, né? Da graça de Deus. E a questão da graça, o ponto graça divina, o pelagianismo, para eles não é necessário para a salvação. Estou só frisando alguns pontos, né? Não, Não é excelente. necessário para a salvação. Para nós, meu irmão, a graça é absolutamente necessária para a salvação. Desde o início até o fim, né? A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode obter um perdão dos seus pecados, um resgate, uma salvação, porque se acha autossuficiente de que suas obras e seu livre-arbítrio
é suficiente para ele seguir uma vida reta e conquistar uma salvação. Apenas concluindo esse ponto agora. Sobre a salvação. Então, para eles, é possível pela força da vontade humana. A salvação é pela força da vontade humana, certo? E nós cremos que a salvação, como eu já falei, né, é somente pela graça, porque somente Jesus pode transformar o coração humano. O homem é livre para aceitar Jesus e é livre para rejeitar. Mas isso não significa que esse livre-arbítrio ele não está corrompido. Ou seja, somente porque ele acha-se que o livre-arbítrio é uma capacidade absoluta, que ele tem sim, e ele fazendo vai, sem precisar da graça, sem precisar de Cristo, então aí está uma heresia tremenda, terrível, que contraria totalmente a palavra de Deus. São esses As 4 pontos. obras, as obras do ser humano são resultado da sua fé em Deus. As minhas obras, as obras da irmã, as obras daquele que crê em Cristo, é resultado da fé em Cristo. Não é o contrário. Não é as obras que nos traz fé. É a fé que faz com que eu tenha boas obras. As obras não levam absolutamente ninguém para o caminho, ninguém não leva à salvação. As obras ela é o fruto daquilo que eu creio. Fui salvo, por isso eu tenho boas obras. Isso precisa ser direcionado para os alunos, porque Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, islamismo. Aí ele cita até um aqui, Ciência cristã, e ciência cristã muito bem. as religiões reencarnacionistas, né? Nega a queda de Deus. Eles estimulam que eu, em busca de boas obras, né, trabalhando boas obras, estimulando as boas obras, é o caminho da salvação, quando na realidade não é esse caminho. Aquilo que nos faz ser crente é a fé em Em Cristo Cristo Jesus. Jesus. Não existe nenhum artifício além desse para buscar salvação. O testemunho de Jeová assegura que eles trabalham em busca da salvação. Quando fica aquela duplazinha, né, no local, distribuindo folhetos, ali são as horas, eu gosto de dizer, são as horas extras em busca de salvação. Quando eu digo que eu necessito do sábado para complementar a obra expiatória de Cristo, eu estou também querendo buscar obras acima da minha fé. Quando eu acredito que um batismo, né, como muito frisa os mormons acerca disso, do batismo deles que leva à salvação, eu estou colocando novamente um fardo pesado no ser humano. E esse trabalho Cristo já fez, que foi tirar o nosso fardo, né? Paulo, quando ele escreve aos crentes em Colossos, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz que o escrito de dívidas que era contra nós entre leis e ordenanças, Deus cravou na cruz, né? Ou seja, foi tudo quitado, não foi tudo... Quando eu coloco algum artifício judaico dentro de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, eu estou trazendo novamente o véu do tempo para se fechar novamente para mim e para vocês. Então, essas modismos de obras, de benfeitoria em busca de salvação, ela não pode ser superior à nossa fé. O que nos garante a fé que garante a nossa salvação é a nossa fé em Cristo Jesus. Pode continuar, professora. O terceiro tópico, né, pastor? Sim. Falando sobre o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. A falta de preparo e de conhecimento da nossa doutrina é muito perigosa, porque o que a gente vê são a maioria do nosso povo é assim despreparado, não é? Não todos, mas uma boa parte, porque não é, vamos dizer assim, a ideia não é a gente se debruçar em cima das heresias e conhecer todas as religiões. Eu não consigo refutar com, vamos dizer assim, me aprofundando nas religiões e deixando a principal, que é a minha. Então, é importante essas heresias que chegam na vida do crente, esses pensamentos pelagianos que desfaz a doutrina que nós conhecemos, da santificação, da justificação, da salvação pela graça, que pecado, né, é uma transgressão à lei de Deus. Então, todas essas heresias, elas desmancham
a essência, a verdade de Cristo. Elas negam a Cristo. E se a gente não, como a declaração da fé, se eu não sei o que eu professo, se eu não sei o que eu creio, se eu não sei o que eu ensino, como é que eu vou declarar a minha fé, vou ensinar a minha fé, vou defender a minha fé se eu não conheço a fé? Então, a importância, existe o texto na primeira epístola de Pedro, 3:15, muito bonito. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu me lembrei agora que um dia eu estava perdão, eu estava na aula no segundo grau e um professor de matemática financeira, ele era muito assim, uma pessoa muito irônica. E ele chegou na classe dizendo que essa história da Bíblia, de Adão e Eva e por aí vai, era tudo história de carochinha. Ai, meu irmão subiu, era muito novinha na época, subiu um fogo assim dos meus pés para a cabeça. Aí eu me lembrando desse versículo aqui, eu não respondi com muita mansidão, não, viu? Eu fiquei meio brava. Aí fui refutar, né? Mas, aí pronto, depois disso, mais nunca, quando eu chegava na classe, nunca mais ele abriu a boca para dizer nada. Porque, na verdade, a gente precisa conhecer, porque qualquer heresia que vier, você pode não conhecer a heresia, mas se ela vier e você conhecer a fé, a doutrina bíblica, você vai saber se defender. Não é assim, pastor? Isso, verdade. Os, pri- o- os- os pilares básicos da nossa fé, Cristo veio em forma de homem, morreu, ressuscitou e vai voltar. Esses são os pilares básicos da nossa fé. Mas quando a gente entra nesses pilares, a gente consegue ter a dimensão do quanto nós estávamos perdidos e quanto precisamos e quanto estamos a precisar de Jesus. Então, esse conhecimento, por isso que eu falei a questão da doutrina da salvação, ele é importante demais para um Isso. culto de doutrina, para uma escola bíblica dominical, para reunião, né, de pessoas, né, grupos de reuniões que a gente sabe que existe na nossa igreja, reunião com jovens, para que mostre a esse que está nos escutar o quão ele era perdido e através da graça de Cristo, do favor merecidos, né? Isso. Sem a gente se apegar às obras, né? Mas se a fé em Cristo Jesus, ele nos escolheu de alguma forma, nos vivificou, nos deu uma nova vida, um novo ânimo, e por isso que nós estamos aqui. Essas doutrinas precisam ser combatidas, como a senhora bem frisou, combatidas no sentido de conhecimento, conhecer o Conhecer. perigo, né? O escritor Ezequiel faz questão de dizer o perigo que são essas doutrinas, né? O É, perigo de encontrar um coração de terra fértil, né, professora? isso. E é muito interessante que, quando a gente pega as 13 lições, todas as 13 lições, a prioridade é as nossas doutrinas, porque é a defesa da nossa fé. E Defesa no nossa. final, vamos dizer assim, no terceiro tópico, aí relata alguma heresia, para nos Isso, despertar, né? Olhe como é importante. Parece que a gente, assim, numa aula dessa, talvez para o aluno que pensando assim, não, mas isso é tão básico, todo mundo sabe que é pecado, todo mundo sabe que foi Satanás lá no coração dele, como foi Adão e Eva, a gente está estudando isso. Gente, é o básico que nos sustenta, né? É o que a Bíblia diz, não tem como a gente chegar aqui e ficar inventando coisa. Não, ideologia nossa, a gente vai pela Bíblia. A Bíblia diz que é assim, que pecado foi isso, e nós precisamos ser resgatados da resgatados. presença, da condenação do pecado, e só Cristo Jesus, ele veio com essa finalidade, né? O seu nome será Jesus, porque salvará o seu Povo do povo dos seus pecados. seu pecado. Maravilha, professora, excelente aula. Deus abençoe. Deixa para a senhora finalizar aí a conclusão, agradecimento, viu? Perfeita a nossa aula. Eu espero que você, professor, você, aluno que está a me ouvir, né, tire as ideias, né, mostrando a questão do pecado, onde nasceu e a solução do A pecado. solução. Esse é Jesus. Pode falar, professora, dê os seus agradecimentos. Eu quero agradecer, né, por mais esse podcast, e
incentivar os nossos alunos, os nossos professores, incentive os alunos a ler mais a Bíblia, né? A conhecer a fé que você professa e também ter a declaração de fé. Declaração de Declaração fé. de fé é uma teologia sistemática, que é a nossa Teologia, base, para verdade. dar razão na nossa fé. É muito importante isso. Então, estimular os nossos alunos a ler mais, a conhecer a doutrina da salvação, do pecado, não é? Da graça de Deus, enfim, para nos alimentar. Porque à medida que a gente conhece, a nossa fé aumenta, não é? A nossa fé Eu se dei, eu dei- fortalece, eu quanto dou mais eu aula aqui na conheço. classe dos adultos, aí eu sorteei, eu tenho algumas declarações de fé e eu sorteei. Primeiro eu fiz todo aquele suspense, né? Perguntei quem tinha, quem não tinha, aí sorteei uma declaração de fé muito bom, que tem ali nas nossas declarações, as nossas crenças, né? A E, história. Então, é, valorizar, a senhora falou muito bem, valorizar a nossa declaração de fé é importante. sim, Tá certo? amém, Deus abençoe, professora. Deus abençoe, aluno. Deus abençoe, professor. amém. Amém.